Fala, torcedor São Paulino, tudo bem? Salve, salve, Mike na área, aqui do canal Jason News. E hoje a gente vai trazer aquela escalaçãozinha básica do São Paulo para o jogo de amanhã. E eu te convido a vir montar esse time junto comigo. A gente vai montar ele aqui agora e eu vou montar junto com vocês cada peça do nosso elenco para o time titular de amanhã. Valeu? Então já segue aí, compartilha, curte, comenta. Eu agradeço Galera, muito a vamos lá. atenção de vocês Então é o e seguinte, vamos amanhã o fazer São Paulo joga esse contra o Guarani jogo sem enrolação desse time de e amanhã. Vamos o lá. jogo é fora de casa, né? É lá no Brinco de Ouro, lá em Campinas. E a gente sabe que o São Paulo precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira. A gente tem um elenco para amanhã um pouquinho mais forte e o Carpini deve entrar com força máxima, né? Não pode dar bobeira amanhã, porque se der bobeira amanhã, a gente não classifica para a próxima fase, o que seria um vexame, tendo em vista o São Paulo de 2023, com o São Paulo de 2024, com as peças que chegaram, com todo o processo que foi feito em cima do São Paulo. Então vamos lá comigo montar esse time, você junto comigo, né? E a gente vai avaliar cada peça que vai entrar amanhã. Então, para a gente começar aqui, a gente vai começar com o Rafael, não tem como, ele é titular. Rafael é titular absoluto. Seus jogos têm sido realizados com muita segurança e eu acredito que não tem como o Jandrei conseguir a vaga dele, né? Salvo em exceções em jogos em que precisa dar um descanso para o Rafael. Então a gente sabe que no gol vai o Rafael. Na lateral direita, o Igor Vinícius está voltando, foi relacionado para o jogo. E não acredito que o Carpini vai colocar o Bobadilha novamente para fazer uma função que o Bobadilha estava sendo meio que usado como cobaia ali, né? Tentar suprir uma necessidade que o São Paulo hoje está sem lateral direito e atacante reserva para o Caleri também estamos sem, né? Então a gente vai de Igor Vinícius aqui na lateral direita. Zagueiro, Arboleda e Diego Costa estão suspensos, eles não vão jogar. Então a gente tem aqui na zaga direita, a gente tem. Deixa só eu trocar aqui a câmera. Aqui na zaga direita, aqui a gente vai com o Alan Franco. Ao que tudo indica, Alan Franco tem sentido dores e ele é meio que uma dúvida para amanhã, mas ele viajou com a equipe. Então a gente vai colocar ele, mas se ele não entrar, quem vai entrar no lugar dele vai ser o Matheus Belém, um zagueiro novo que está tendo a oportunidade de ir para o jogo. Do outro lado a gente tem o Ferrarese, que com certeza vai entrar no lugar do Diego Costa. E na lateral esquerda o Wellington. Como sempre, a gente tem o Wellington aí disponível para esses jogos. Tem feito bons jogos. Ele vacilou no dia do jogo do Red Bull Bragantino, que ele deixou levar no fundo das costas e levou aquele gol que cedeu o empate, né? A gente depois de ter virado o jogo, mas ele tem feito jogos com segurança. Na meia esquerda o a gente tem algumas opções e nesse caso a gente vai com certeza o Carpini deve entrar amanhã com o Pablo Maia e o Alisson como é de costume. Mais centralizado, ele deve usar o Galopo ou o Luciano, mas eu acredito que, tendo em vista os últimos jogos do Luciano, que foram bem abaixo do que ele pode produzir, eu acredito que o Carpini possa dar uma chance para o Galopo entrar como titular nesse jogo. A gente sabe que é um jogo muito, muito importante para o São Paulo. O São Paulo precisa ganhar, mas a gente também sabe que o Guarani é um time mais abaixo de nível técnico e o Galopo pode estar entrando nesse jogo de amanhã como titular. E no lado direito, o Alisson correndo livre no meio para fazer as jogadas. Ele é muito versátil, o Alisson, então ele tem ajudado muito o time, o nosso time, o time de São Paulo.
e, sem dúvida, ele é um jogador fundamental pra gente, mas ele é aquele meia que ele fica livre no meio aqui, fazendo todo o corredor e tentando achar os melhores posicionamentos para fazer as jogadas, criação de jogadas. Por mais que a gente não tenha esse meio de criação de jogadas. A gente tem o Caleri que vai jogar no ataque, não tem outro. E a gente tem na ponta direita a volta do Elton Rato. O Elton Rato tá voltando e com certeza ele vai jogar pelo menos o primeiro tempo. Com certeza ele deve entrar e posteriormente Eric deve substituí-lo. A gente tem na ponta esquerda o Lucas Moura, mas o Lucas Moura, ele é aquele jogador que do meio para frente ele pode jogar livre porque ele tem todas as funções que um jogador de qualidade tem e requer. E o nível técnico dele é muito avançado, então ele fica mais livre, rodando por aqui, driblando, tentando entrar, tentando achar tentando achar o Caleri, voltando bola pro Wellington Rato lançar na área. E assim o Lucas Moura deve ficar numa posição mais livre aqui. E como eu disse, o Galopo ou o Luciano mais infiltrado no meio, Alisson também aqui e Pablo Maia aqui. E a gente vai ter, então, vamos recapitular. Rafael, na lateral direita, Igor Vinícius, de zagueiro direito, o Alan Franco ou o Matheus Belém, de zagueiro esquerdo, o Ferrarese, na lateral esquerda, o Wellington. De meia esquerda, o Pablo Maia, meia direita, o Alisson, na frente, o meia central, meia atacante mais avançado, o Luciano ou o Galopo, eu acredito que ele vai de Galopo. E na ponta esquerda, o Lucas, o Caleri na frente e o Wellington Rato na direita. A gente vale ressaltar que os últimos jogos que o Carpini começou a colocar seu método de jogo no São Paulo, ele usou quatro. Foi basicamente um 4-2-2. Ele usou dois meias aqui e botou uma aqui e colocou dois na frente. Juan Caleri, Galopo e Ferreirinha, Galopo e Luciano, Pablo Maia, Alisson, e aí aqui a zaga que não tem como modificar muito disso não. Porque colocar três aqui é meio loucura, não faz muito sentido para nós hoje, para o nosso time não. Então, é meio que isso que ele estava fazendo. Para o nosso time, eu acredito que é um pouco deficiente esse posicionamento, porque a gente tem muitos pontas de qualidade hoje para o time, que é o Elton Rato, o Lucas, Ferreirinha, Eric. Então não tem como. A gente tem que jogar com 4-3-3. A gente joga com 4-3-3, é o que eu sempre digo. A gente tem um cara que tem um diferencial muito grande, que é o Caleri. Ele faz uma parede incrível. Então, quando ele faz a parede aqui, ele consegue fazer a parede aqui. Ao mesmo tempo que ele faz a parede aqui, ele faz a parede, recebe a bola e ele passa a bola para um dos pontas ou meia para ele conseguir avançar e os pontas, no caso, fazerem um lançamento para ele mais à frente para ele conseguir ficar de cara com o gol. Então a gente sabe que a gente tem um atacante que a gente tem que usar isso, né? Tem que se aproveitar disso dele. A parede dele é muito boa. Ele faz parede como ninguém. Hoje no Brasil eu não vejo nenhum atacante 9 de, de, de frente para conseguir fazer o que ele faz da forma como ele faz. Então a gente tem um cara muito bom para isso. É um medo que a gente tem, porque se a gente perder ele, a gente fica. A gente não tem ninguém para substituir a altura. A gente sabe que o São Paulo está atrás do André, mas eles não vão dar vida fácil para o São Paulo lá não. O técnico não quer deixar ele vir para o Brasil e ele também tem propostas de fora também, ainda, né? Então a gente vai ir dessa maneira, como eu falei com vocês. Acredito que o Carpini deve entrar desse jeito. Aqui na direita, Alisson, Pablo Maia, Galopo ou Luciano, Wellington Rato, Caleri e Lucas. Lucas e Wellington Rato, eles estão voltando
né, de lesões. A do Wellington Rato foi um pouco mais tranquila e o Lucas Moura já preocupa um pouco mais, porque a gente sabe que é um jogador muito importante para o São Paulo, é um jogador muito caro e a gente precisa dele pro resto da temporada, então tem que ter um cuidado. Então eu acredito que nesse primeiro tempo do jogo de amanhã contra o Guarani, o Carpini vai usar toda a força que tem. Então, o Elton Rato volta, Lucas Moura volta e Igor Vinícius também volta. E mais tarde, no segundo tempo, ele deve fazer as trocas, como eu falei com vocês. Eric na direita e Ferreirinha na esquerda. Ele pode, talvez, colocar o Lucas central. Ele também tem feito muito durante os jogos, no decorrer dos tempos, ele tem feito essas trocas de posições. Ele inverte os lados e o Wellington Rato vem para cá, Nicão no caso, né? Que ele estava usando o Nicão. E, enfim, eles trocam de posições para ver se sai um pouquinho da visão de jogo do outro time, porque a gente tem que avaliar que o outro lado também estuda, né? Então eles com certeza vão fazer de tudo para conseguir marcar cada um deles que são ofensivos no São Paulo, que hoje a gente tem o Elton Rato, o Lucas, o Pablo Maia, e o Alisson também. E aí, o que vocês acharam dessa escalação? A gente sabe que o time do São Paulo hoje está sofrendo muito com o meio de criação. A gente vai ter o Rames de volta, né? A gente não sabe para quando, mas ele vai voltar. Ao que tudo indica, ele está muito bem em campo, né? O pessoal tá nos treinamentos estão falando muito bem dele, mas até quando isso vai, né? A gente não se sabe ao certo como que ele está jogando, somente por bastidores, mas quando ele voltar, a gente vai ter que dar um jeito de colocar esse cara para jogar. Eu acredito que, assim como algumas pessoas têm comentado nos meus vídeos, o pessoal tá cuidando, tá tratando ele muito como o bebê, né? E acho que a gente está agindo errado dessa forma. A gente tem que colocar o cara para jogar. O cara tem que jogar, nem que for alguns minutos, mas ele tem que jogar. Ele tem que ter a ciência de que não tem como ele ser titular agora, porque a gente tem que sacar um cara que talvez fará uma grande diferença no time. A gente tem o Luiz Gustavo, mas o Luiz Gustavo ele é um volante que ele não ele tá mais para trás do que para frente. Então mas ele é um cara muito bom, muito técnico e a gente percebeu pelos últimos jogos que ele participou que ele é um cara que ele chuta, ele não perde a oportunidade de chutar. E a gente está faltando isso. O Pablo Maia, por exemplo, é esse tipo de cara. O Pablo Maia sempre chutou, mas de um tempo para cá ele não tem tido aquelas oportunidades de chutes que ele sabe chutar, né? Ele é um cara muito bom tecnicamente com o pé direito, ele chuta muito forte, mas ele não tem aproveitado as oportunidades que ele tem de chute. E tá faltando isso muito no Pablo Maia também. Então, comenta aí embaixo o que você achou dessa escalação. A gente tem a volta do Lucas e tem Galopo como titular. E aí, vocês apoiam essa ideia ou vocês trocariam e colocariam alguém diferente aqui? Como que vocês colocariam aí o time? Monta o time de vocês aí, coloca pra gente nos comentários. Como você escalaria o time de São Paulo para amanhã contra o Guarani às 16 horas? E é isso. No mais, eu agradeço a atenção de todo mundo. Curte aí pra gente o vídeo. Esse é um canal focado 100% no São Paulo, notícias 24 horas. E espero que vocês tenham gostado aí. E tamo junto e até a próxima.